Boa tarde, pessoal. Aqui é Max Schaeffer, sou o diretor fundador do IFPG, Instituto Foco de Pós-Graduação, e hoje eu venho falar um pouquinho com vocês aqui sobre o ciclo do PDCA. Você sabe o que é o PDCA? O PDCA é formado por um grupo de letras, que se chama Planejamento, que é o desenvolvimento do projeto, check, e action. Então, ou seja, o PDCA ele tem 4 fases distintas que fazem toda a diferença na condução dos seus negócios e na maneira como você vai conduzir a sua empresa. Então, na fase do planejamento, é muito importante você identificar os caminhos para onde você está indo e como você está conduzindo esses caminhos. Ele pode ser muitas vezes um problema, ele pode ser um projeto, ele pode ser um novo plano, ele pode ser uma série de fatores, desde que seja a referência de caminho que você decide implementar. A partir disso, você vai montar um ciclo de análise. Normalmente, essas análises a gente usa uma matriz que chama SWOT, bastante conhecida no mercado, que vai ser objeto de um outro vídeo que a gente vai passar para vocês. Mas essa análise dessa determinada situação, seja ela problema ou um objetivo bastante claro, ela é fundamental, porque você vai olhar essa matriz, esse problema sobre 4 aspectos, sejam eles pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças em termos de mercado, tanto externo quanto interno. A partir daí você vai montar uma análise dos processos que você precisa identificar corretamente, para poder chegar aos seus objetivos. Esse processo eu não estou me referindo a POPs e internos e tudo mais, são macro processos. Por exemplo, meu objetivo pode ser expandir para uma região que eu não opero. Por exemplo, estou no sul, vou para o norte. Como que está aquele mercado? Eu identifico toda aquela análise de mercado, trago toda essa situação para dentro da minha empresa, porém, eu preciso sim definir um processo, como é que vai ser a minha venda no comercial para poder viabilizar essa operação, como é que eu vou entregar o produto, então eu tenho que definir como é que vai ser a minha logística toda de distribuição para poder chegar naquela determinada região. Eu tenho pessoas capacitadas, eu conheço o aspecto tributário, como é que vai ser a questão de entrega de mercadoria, enfim, isso é o que significa processos nesse ambiente. Eu tenho que ter muito claro, porque senão às vezes eu construo uma ideia maravilhosa e eu inviabilizo porque eu não tenho perna nem braço para poder implementá-la. A partir daí, você vai desenhar os passos, ou seja, quais são os caminhos que eu vou trilhar para poder viabilizar esse meu plano. Parece um pouco, até mesmo superficial no primeiro momento, porque a gente brasileiro é meio danado. A gente gosta de ir direto para a ação, para o desenvolvimento, para poder fazer e executar, e a gente pula essas etapas. Muitas vezes o resultado disso é o sentimento que a gente acaba recomeçando muitas e muitas e muitas vezes. Então, um bom planejamento faz com que você seja muito mais eficiente na hora da sua implementação. Essa é uma dica que eu gostaria de deixar para vocês, que planejar também, ficar desenvolvendo e discutindo durante muito tempo também não sai do lugar, mas todo planejamento ele tem que ter um período de discussão que nós chamamos de brainstorm, um período de definição e obrigatoriamente um período de deliberação. Deliberação, entenda-se plano de ação, porque eu tenho que ter um produto de todo o planejamento na medida que eu me coloco à disposição para fazê-lo. Bom, uma vez fechando esse planejamento, eu tenho um plano. Esse plano ele deve ser executado. Aí nós entramos na segunda etapa do PDCA, que é o do, que é o fazer. Então eu vou executar esse plano de ação. Onde que a maioria dos planos de ação dão errado? Normalmente eu erro os prazos. Então, cuidado na hora de contemplar prazo. Muitas vezes o brasileiro também tem essa característica. Às vezes a gente gosta de deixar as coisas para a última hora. Então, nem o prazo bem feito não é aquele que é feito nem antes nem depois, é aquele que é entregue
dentro do que foi combinado. Principalmente quando você tem agentes externos, seja ele novos sócios, seja ele conselhos de administração, seja ele gerentes e coordenadores e gestores de maneira geral. Então, quando ele está ligado a outros prazos, às vezes você atrasa o planejamento inteiro porque você é um pedacinho dele. E esse pedacinho não funcionou bem. E aí todo o restante acaba tendo que ser reprogramado. Uma vez que você executou corretamente o seu planejamento e conseguiu cumprir os prazos, também, que é importante, você vai verificar. Nós entramos no terceiro item, que chama check. Então você vai verificar se todas as etapas do que você planejou fez sentido para você. E isso é fundamental, porque a gente também muitas vezes tem problema em acompanhar. A gente é bom para implementar. A gente implementa maravilhosamente bem. Mas se eu tiver que repetir 3 meses seguidos a mesma informação, a mesma atividade, aquilo já começa a ficar meio sem graça, aquilo já começa a ficar incomodando, e aí a gente joga para lá. Sabe o que acontece quando você não verifica? Você volta para o primeiro item de planejamento e você perdeu muitas vezes o seu projeto, porque é o que a gente chama de deixou correr solto. Não acompanhou, não verificou. Então é aí que eu diria que você separa o bom gestor do gestor mediano. Porque o bom gestor ele acompanha, ele é danado, ele sabe. A gente às vezes fica com um certo milindre da pessoa, aquela que está sempre cobrando, mas o resultado é feito para ser cobrado. Empresa, projeto, desenvolvimento é feito para ser cumprido. Então aí vem a importância de você ter muito bem determinado os pontos de corte e os pontos de verificação, porque às vezes se você não corrige o projeto no prazo correto, você andou muito com essa operação e infelizmente você pode corromper e todo o projeto em função de um erro de verificação. Muito bem, uma vez que você verificou e deu tudo certo, qual é a próxima etapa, que é o último do action? É você padronizar. Então, você criou um novo padrão, você criou um novo modelo, e aí sim eu falo dentro do ambiente de processo. É o que a gente chama de estabilização. Então, você estabiliza a operação a fim de que a sua empresa obtenha resultados melhores e tire proveito em escala dessa nova operação. Nesse exemplo inicial que eu dei, de uma região para outra, a operação já, uma vez implementada, ela tem que se estabilizar e aí sim passa a ter um novo negócio e você passa a ter uma nova situação atual. Agora, por outro lado, caso você tenha identificado irregularidades, qual seria a ação que você deveria tomar? Corrigir o que deu problema e aí sim, ou começar de novo, não do início, que é a grande diferença quando eu tenho ruídos em outros pontos, mas sim corrigir a falha nos processos exatamente no ponto em que você errou. Faça essas coisas da maneira que eu estou dizendo, que eu tenho certeza absoluta que os seus processos, os seus projetos tendem a funcionar maravilhosamente bem e você tem uma probabilidade maior de sucesso. Fica aqui meus votos de muita felicidade, saúde. Nos encontramos no IFPG a qualquer momento. Grande abraço, até mais.